Crianças, tudo bem? Espero que esteja caminhando muito bem com vocês. Nós, os professores da Escola da Manhã, estamos com muita saudade de vocês e o nosso anseio no Senhor é que esteja correndo tudo bem com todos vocês, no lar de vocês. Hoje nós vamos voltar à nossa série, continuarmos a nossa série sobre a vida de Davi. Hoje nós iremos aprender sobre o tema Os cristãos são diferentes. Iremos aprender isso na vida de Davi. Qual é a diferença entre um crente e um ímpio? Um crente em Jesus Cristo e uma pessoa que não é um crente em Jesus Cristo. Será que a diferença é somente ir à igreja todos os domingos? Ou será que existe alguma outra diferença se nós temos em mente que tantos uns quanto os outros são pecadores? Qual é a diferença então entre eles? Vamos ler a Bíblia em 1 Samuel no capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é um ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste.
Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aqui nós vemos Saul perseguindo a Davi. Nós vemos que Saul, ele tinha um grande amor no início por Davi. Ele amava ele, tinha um grande afeto por Davi. E agora nesse episódio nós vemos ele perseguindo a Davi, querendo matar a Davi. Aqui a Bíblia vai nos ensinar que o sucesso e a popularidade de Davi, o amor inicial que Saul ele tinha por Davi, começa a se transformar em inveja, em ódio de Davi. Por causa da sua popularidade, ele sente inveja, ele sente raiva, desejo de matar ele, Davi. Saul, ele estava com tanto desejo de matar a Davi, que Davi ele fugiu da cidade de Israel, junto com alguns simpatizantes, alguns amigos com ele. E Saul, ele chama para ele 3.000 homens para ir atrás de Davi e alguns poucos amigos, com tanta ira e raiva assim de Davi. E quando nós nos lembramos de Davi, junto no reinado de Saul, nós vemos a grande bondade que Deus, usando Davi na vida de Saul, no reinado de Saul, derrubando o gigante, ajudando nas batalhas, sempre vencendo as batalhas, principalmente contra os filisteus. Então, por ele vencer essas batalhas, por muitas coisas, Saul começa em seu coração ter inveja e ódio dele, ao ponto de chamar 3.000 dos melhores homens de Israel para ir atrás de Davi. Só que aqui no capítulo 24 que nós acabamos de ler, nós vemos que Davi ele estava habitando num lugar rochoso, onde havia cabras na montanha, né? Aqui no versículo 2 diz assim, que Davi ele estava sobre os cumes das penhas, onde ficavam as cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul. Nós vemos aqui que provavelmente Davi já estava acostumado por esses dias estar habitando nesses lugares, a morar em caverna. E ele entra em uma caverna, e Saul ele entra nessa mesma caverna, no meio dessa perseguição, para talvez descansar. E aqui nós vemos que Davi, provavelmente temendo a Saul, com grandes terrores, por causa que Saul ele vem com tanta crueldade atrás de Davi para o matá-lo, e ele foge para esses lugares e ele se esconde numa caverna, e Saul ele entra exatamente na mesma caverna que ele está. Imagine Davi dentro daquela caverna escura, sem iluminação. Ele talvez acostumado um pouco, já está ali no escuro, dormindo nesses lugares, mas Saul entrando ali, muitas pessoas falando, aquele eco dentro da caverna, e talvez aquele temor de Davi e seus companheiros no fundo da caverna, mas talvez a voz daquelas muitas pessoas talvez ia diminuindo para 2 ou 3 pessoas, até que finalmente ficam ali Saul, junto com mais 1 ou 2 guardiões dele ali, e ele deita e ele dorme ali naquela caverna. Davi, ele teve uma grande oportunidade ali, que ele ficou em silêncio, se escondendo, com medo, com grande terror. Só que após esses homens entrarem dentro da caverna, Davi ele tem uma grande oportunidade de vencer esta guerra de uma vez por todas e matar a Saul e ser o rei de Israel. Ele poderia ter pensado ali com ele, esse é o grande momento esperado por mim, esse é o grande momento que eu tenho a oportunidade de reinar, eu fui ungido por Samuel, agora eu posso matar este rei e reinar no lugar dele. Mas não, ele sabia que
que Saul tinha sido ungido também por Samuel, por mandato de Deus. E ele sabia que o rei de Israel sairia um dia e ele reinaria no lugar dele. Mas ele não queria usar a sua própria força ou as suas próprias mãos e passar o tempo de Deus, ou tentar adiantar o tempo de Deus, assim por dizer. Então imagina Davi ali com aquela grande oportunidade, quando ele entra naquela gruta ali, Saul, os sentimentos que ele teve ali, aquela caverna escura. Então Davi, ele com aquela grande oportunidade para matar Saul, nós lemos agora que ele vai até Saul e corta um pedaço da orla das vestes de Saul e pega para si. E volta de novo para o seu esconderijo, talvez no fundo da caverna, não sabemos. O que seria se fosse eu, se fosse você? O que você faria no lugar de Davi? Você mataria a Saul? Se você tem uma oportunidade como essa para se escapar, mesmo sabendo que isso seria contra a vontade de Deus, mas será que nós tendo oportunidade, nós poderemos matá-lo, ele? Será que não foi a mesma conclusão que chegou aos amigos de Davi, como nós lemos? Eles falaram agora, Deus, ele lhe deu a Davi em sua mão, ele deu a Saul em sua mão, Davi. Agora você tem a grande oportunidade, foi Deus quem deu essa oportunidade. Mas Davi disse não, ele não deu essa oportunidade, ele é ungido de Deus, ele poderia matar ele ali agora. Então ele somente corta a orla das vestes de Saul. Uma pessoa que não crer em Deus, que ela pouco se importa com a palavra de Deus, e ela tem uma oportunidade para se dar bem, para sair do seu problema, com certeza ela não se importa com aquilo que Deus pensa, com aquilo que a palavra de Deus quer que todos nós, criaturas de Deus, vivamos. Muitas pessoas usam oportunidades para pecar contra o Senhor, somente para se escapar de algumas coisas. Talvez aqueles que se dizem ateus práticos, né? Que se dizem não, que são sem saber. O que é um ateu prático? É uma pessoa que diz que talvez crê em Deus, mas ela vive a sua vida demonstrando que ela não crê em Deus. Como que ela faz isso? Quando ela tem uma oportunidade de se escapar de algum problema, mesmo pecando contra Deus, ela vai e faz. Mas esse não foi o caso de Davi. Algumas pessoas, quando elas têm oportunidade de mentir, de enganar, somente para se escapar talvez de alguma coisa que possa lhe perturbar, somente para se escapar de alguma circunstância. Aqueles que não creem em Deus, que vivem como se Deus não existe, eles fazem de tudo para se escaparem daquilo, às vezes, que eles merecem algum dano pessoal. Se Davi ele tivesse essa mesma mentalidade que muitos que não conhecem a Deus têm, ele mataria Saul ali. Quantas oportunidades muitas pessoas elas têm de pagar o mal com o mal, e elas fazem desse jeito. Quantos que não são ensinados assim, se alguém me bater eu devo revidar também, porque eu não posso apanhar quieto, não é assim o ensino do mundo, o ensino que nós vemos por aí, ou o ensino que está muitas vezes em nossos corações, em nossas mentes, que nós devemos pensar em nós mesmos, eu não devo sofrer dano algum, quem tenha que sofrer dano é somente o meu próximo e não a mim. Então muitos, eles têm essa mentalidade, eu vou mentir para me dar bem, eu não vou falar a verdade, porque se eu falar a verdade eu vou sofrer dano. Independente de sofrer dano, Davi ele quis obedecer a Deus. Se ele fosse morrer ou não, ele quis esperar em Deus. Qual que é as normas de um crente, diferenciada daquele que não é um crente? Os crentes eles veem a vida de um modo bastante diferente que o mundo vê.
Eles creem que Deus os observa constantemente em todos os momentos. Eles sabem que Deus é um Deus onipresente e onisciente, que está presente em todo lugar e que sabe todas as coisas. Eles sabem que Deus, os olhos dele percorrem toda a terra e de nada nós podemos esconder do Senhor. Por isso que os crentes em Jesus Cristo, aqueles que foram salvos, eles vivem em sinceridade com Deus, assim como Davi. Eles vivem com as normas e os mandamentos prescritos da lei e da palavra de Deus. Eles querem obedecer a Deus, independente do que venha acontecer, independente se eles venham ser perseguidos, se eles venham ser injuriados, se eles venham até mesmo apanhar, sofrer ou morrer, mas eles vivem na verdade do seu Senhor para glorificá-lo em todas as coisas. Nunca é necessário para um crente enganar, mentir, roubar. Não importa quão difícil e assustador sejam as circunstâncias, um crente em Jesus Cristo, ele sempre quer agradar a Deus. Ele sempre quer viver uma vida voltada para agradar o seu Criador, aquele que o salvou dos seus pecados também. Assim como Davi, obedecer os mandamentos de Deus, esta é a grande anseio e vontade daqueles que foram salvos por Cristo. Davi, ele poupa a vida de Saul. No versículo 6 aí do capítulo 24 que nós lemos, Davi disse: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. A consciência de Davi incomodou só por ele ter cortado a orla das vestes de Saul. Nós vimos também, incomodou a consciência dele. A consciência dele estava viva diante de Deus. E ele, por ter cortado somente a orla, ele ficou incomodado com a sua consciência diante de Deus, porque ele sabia que ele era um ungido de Deus, ele era um escolhido, Saul de Deus. Então, só por ter cortado a orla dele, ele se sentiu mal, falando: não, eu fiz algo mal ao meu rei. Eu não preciso demonstrar alguma coisa para ele. Talvez isso possa ter passado na consciência de Davi. Quantas pessoas não se incomodam, ou quantos de nós não se incomodamos quando nós desobedecemos aos mais velhos, quando nós levantamos as vozes aos mais velhos, aqueles que o Senhor colocou como nossos cuidadores, aqueles que o Senhor deu autoridade a este mundo, independente de quem sejam eles, se eles são maus ou bons para nós, nós temos que obedecê-los, nós temos que ter palavras somente de bondade a eles e não de maldade contra eles. Olha Davi não se voltou ao seu rei com arrogância, com prepotência, desobedecendo, mas ele, por cortar a orla, ele achou que ele estava fazendo um desrespeito ao rei. Davi também certamente ele recusou a infligir qualquer outro dano contra Saul, muito pelo contrário. Sabe o que Davi fez? Ao invés de ele usar suas forças para matar a Saul com essa grande oportunidade, ele ora ao Senhor. Como está aqui no capítulo 24, como está aqui no Salmo 57. O Salmo 57, ele foi escrito por Davi nessa circunstância aqui, no momento que ele fugia de Saul, na caverna mesmo. E olha uma parte da oração dele aqui, Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma estará entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada afiada. Ele clama ao Senhor, ele espera no Senhor, Davi. Ele não tenta usar a sua própria força para matar a Davi e obter o seu lugar no trono, no reinado. Então, com essa oração, Davi, ele clama ao Senhor e espera nele.
E na manhã seguinte, a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele chama a Saul e ele mostra o manto da roupa que ele lhe tinha cortado e a bondade que ele tinha manifestado a ele e ter poupado a vida dele. E Saul, ele demonstra um certo constrangimento, um arrependimento mentiroso, e ele até chora, como se com lágrimas de crocodilo, né, assim por dizer. Ele chora falando que estava arrependido de ter feito aquilo com Davi, e que Davi tinha pagado com grande bondade sobre a vida dele. Só que agora no capítulo 26, um capítulo a mais à frente, Saul novamente, ele persegue a Davi. Ele de novo junta os seus homens, ele descobre em outro lugar que Davi está, ele junta os seus 3.000 homens e vai até este lugar. E as escrituras que ensina que ele dormiu de novo em um lugar e Deus deu um sono profundo a todos os homens dele. E Davi teve uma oportunidade de chegar próximo aonde Saul estava, e Saul fincou a lança na terra e deixou o seu jarro de água próximo dele, no capítulo 26. Então Davi, ele se aproxima dele, pega a lança, quando ele estava dormindo em silêncio, pega a jarra de água dele e sai, e vai para bem longe e espera ele acordar. E quando ele acorda, Davi, ele começa a repreender e a desafiar os homens de Saul pela incapacidade de proteger o seu rei. Primeiro ele grita a Abner, que era o chefe do exército ali de Saul, e ele começa a repreender a ele, falando: vocês não cuidam do seu rei, por causa que seu rei poderia estar morto agora. Então Saul reconhece a voz de Davi e fala: Davi, é você, meu filho? Então Davi fala para ele: sou eu. Então Davi, ele mostra aquilo que ele tinha pego, que era o jarro de água que estava muito próximo de Saul, e a sua lança. Então, mais uma vez, Saul fingiu pesar e declarou seu amor e afeto por Davi. Mas esta sua mudança de coração foi muito curta. E Davi, conhecendo quão rapidamente mudava o humor de Saul, ele ignorou essas suas ofertas de reconciliação com ele. Quais são as suas normas? Como que o seu pensamento é governado sobre essas coisas? Como que você vive quanto a essas coisas? Quando você tem uma oportunidade, você age como Davi? Ou você simplesmente assume no seu viver que Deus não existe e pode fazer aquilo que lhe convém, aquilo que lhe apraz, aquilo que você quiser? Por exemplo, por acaso você pensa que roubar algo de alguém, mesmo que a pessoa tenha muito em abundância, não é pecado contra Deus? Será que você acha que mentir é algo permitível somente para se escapar de alguma coisa? Você acha que isso é permitido na palavra de Deus somente para se escapar de algum dano, de algo? Não. A Bíblia diz que isso é pecado contra Ele. Ele é um Deus santo e justo e que vê todas as coisas. Será que a gente mentimos, usamos a mentira ou toda forma de artimanha para pecar contra o Senhor? Para se escapar de alguma situação difícil? Ou será que nós agimos como Davi? Qual que é a mentalidade sua? Será que você pensa assim: eu vou fazer o que eu quero? Eu vou fazer o que eu quero. Eu faço da forma que eu bem quero, da forma que eu bem penso. Isso não é algo inteligente, você viver conforme você quer, conforme você pensa. A Bíblia nos desafia a considerar, pensar, pesar as coisas na balança, as questões. Para a gente fazer alguma coisa, nós temos que ver, pensar, colocar o que nós temos que fazer que eu não venha pecar contra o Senhor. Será que você faz isso? Será que a sua mente, o seu coração tem este anseio e desejo?
se você pensa assim, eu vou fazer o que eu quero, isso também é algo arrogante. Pois assume que eu não tenho regra para viver. E nem ajuda, nem orientação. Eu empurro para o lado a sabedoria da palavra de Deus, eu vivo como eu quero. Isso é algo ser ignorante. Ignorante a palavra de Deus, ignorante as leis da consciência que o Senhor colocou em nós, em cada um de nós. Nós não podemos fazer isso. Ou será que você faz isso? Isso também é algo míope. O que é algo míope? Algo que nós não enxergamos direito. Isso é algo míope. Se você vive assim, eu vou fazer o que eu quero. Porque essa atitude míope de não enxergar as coisas direito, imagina se todos na sociedade vivessem assim. Imagine se toda a sociedade falasse, não, eu vou viver como eu quero, com as minhas leis. Se a lei fala não roubar, mas eu vou roubar. Se a lei fala para eu não mentir, eu vou mentir sim. Se a lei, imagine se todos vivessem assim na sociedade, se as leis de Deus, que foi nos dada em nossa consciência, os homens não tivessem trazido e colocado como lei em muitos países, como que não seria a sociedade sem leis, sem regras? Olha o tanto de regras que nós temos. Olha o tanto de regra que é necessário, demonstrando a mim e a você que nós somos pecadores. Um sinalizador, um semáforo, é uma regra que nós temos que parar e continuar, não é verdade? E isso já constrange a nós, a nos ensinando, a nos mostrando que nós somos pecadores, que nós precisamos de regras para viver. Isso também, essa mentalidade, eu vou fazer o que eu quero, esse pensamento, isso é algo perigoso. Essa atitude para com a vida nos faz correr o risco de pensar que Deus não existe. Eu vou fazer o que eu quero, mesmo que a minha consciência está falando não, eu vou sufocar a minha consciência e eu vou continuar a fazer aquilo que eu bem quiser. Isso nos faz viver distante de Deus. Isso nos faz a chegar a uma mentalidade, a pensar que Deus não existe. E nem tão pouco o dia do julgamento estará aí também para julgar tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós não ouvimos a voz de nossa consciência e perseguimos em nossos pecados. Quem você gostaria de ser? Saul ou Davi? Será que você desejaria mesmo rejeitar o Senhor? Todos aqueles que rejeitam o Senhor, eles têm um grande fracasso em seu caráter, em sua vida. Eles desenvolvem no crescimento da sua vida grandes amarguras, ganância, egoísmo. E quanto mais velho fica, mais a mentira, mais esses pecados egoístas, eles dominam as pessoas, eles prendem as pessoas e elas ficam mais presas. Quanto mais velho você ficar, mais pecador você será e mais preso na prática do pecado você estará. Se você deixa a voz da sua consciência e não ouve a ela, que ela está sinalizando os seus pecados, quanto mais velho você ficar, mais duro o seu coração ficará para com a palavra de Deus. Olha o velho Saul. Saul vendo as mãos do Senhor sobre a vida de Davi, e mesmo assim ele não era constrangido. Lembra das pragas do Egito? O velho faraó? Ele não ficava constrangido, mesmo Deus mandando pragas, quebrantando a eles, ele ainda com o coração duro contra Deus. Quanto mais você viver na prática do pecado, mais duro o seu coração será contra o Senhor. Saul, o velho Saul, ele tinha um caráter barato e superficial, preso na natureza pecaminosa. Mas Davi, em sua juventude, sabe o que ele fez? Ele engoliu o orgulho, ele admitiu a sua pecaminosidade, ele reconheceu diante de Deus que ele era um pecador. Ele viu realmente, olha os meus pecados, eu não consigo parar de mentir,
eu não consigo parar de enganar, eu não consigo de pensar em coisas que desagradam a Deus, eu estou preso em os meus pecados. Davi, ele reconheceu na sua juventude isso, e ele pôde se alegrar, gozar de um grande caráter por causa da conversão em Deus, em Jesus Cristo. Davi, ele viu a prisão do pecado na sua juventude e ele mesmo buscou ao Senhor para que ele viesse a ser convertido e o seu caráter viesse a ser moldado pelo Senhor. Ele reconheceu que ele somente o Senhor poderia salvar ele e convertê-lo. Somente ele pode. Ele via que ele não poderia se soltar dessa prisão dos pecados, e ele clamou ao Senhor em sua juventude, e ele foi ouvido por Deus, e ele foi salvo pelo Senhor, e o seu caráter foi transformado pelo Senhor. E ele nos demonstra que na esperança do Senhor, esperando nele em todas as coisas, mesmo nessa grande dificuldade, nesse grande temor, ele esperou no Senhor. E ele não fugiu, e ele não matou a Saul, e ele esperou porque ele sabia que a vingança, que a justiça pertence a Deus. Uma vez convertido pelo Senhor, nós experimentamos e descobrimos uma grande mudança de caráter. O Senhor mesmo dá poder para mostrar bondade no trato com os nossos inimigos. Quando nós somos mudados pelo Senhor, nosso caráter é totalmente mudado. Nós temos afeto, amor às pessoas, aos perdidos, amor até mesmo àqueles que se dizem os nossos inimigos. Nós temos amor por todas as vidas e almas. Não há mais um anseio de ganância. Não há mais desejo de vingança, de mentira, de trapaça, mas agora só anseio de que vidas e almas sejam transformadas pelo Senhor e saiam dessa caverna, dessa prisão a qual Saul estava, a prisão do pecado. Somente o Senhor Jesus pode te salvar, meu amigo. Somente o Senhor Jesus pode perdoar os teus pecados e transformar a sua vida. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi transformado o seu caráter pelo Senhor. O apóstolo Paulo era um homem cruel, um homem que perseguia os santos de Deus, os crentes em Jesus Cristo. E quando o Senhor apareceu a ele no caminho de Damasco, e depois, ao longo de 2 anos, ensinando ele o caminho que ele deveria andar, o caráter dele foi transformado. Ele não queria mais o mal, a morte de nenhuma pessoa, mas muito pelo contrário, ele queria que todos chegassem ao conhecimento de Cristo Jesus. Ele queria que todos fossem libertos da prática do pecado, como ele foi liberto, e ele queria que todos buscassem o Senhor, o seu Salvador. Ele sabia que aquilo era tão real na vida dele, como o caráter dele era mau, duro, e ele foi transformado. E ele queria que todos aqueles que estavam ao redor dele chegassem também a essa mudança e ao conhecimento do Senhor. Busque o Senhor enquanto pode achar Ele, para que o Senhor lhe abençoe com a salvação eterna e mude o seu caráter.